Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem chamada O Viver é Cristo. O viver é Cristo. Fala a pessoa que está do seu lado aí. O viver é Cristo. Aleluia. Coloca aí, olha aí, essa imagem bonita. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo. Vou repetir, pois para mim o viver é Cristo, mais uma vez, porque para mim o viver é Cristo, aleluia, e o morrer é lucro. Então, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam na sua comunidade de maneira digna de boas novas de Cristo. Então, novamente, ou mesmo quando eu ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que eu enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Aleluia. Aqui quem fala é o apóstolo Paulo. Esse relato, aqui quem fala é o apóstolo Paulo. E sabe, irmãos, esse homem, ele entendeu quem era o Senhor Jesus. E nós viemos cultuar o Senhor Jesus. E aqui nesse relato ele diz o seguinte: olha, eu desejo honrar o Senhor Jesus. Eu desejo honrar o Cristo, trazer Ele com muito... Deu tilt, pronto. Trazer Ele com muita honra. Que Cristo seja honrado. Essa é aqui a palavra. Cristo seja honrado. Agora a palavra honra significa kabed no original. E o que significa honra no kabed no original? Significa ser muito pesado, ser intenso, ser algo intenso. Sabe, irmãos, Cristo merece toda a glória. O Senhor Jesus merece ser honrado. Ou seja, eu vou viver de uma forma intensa pelo Senhor. É isso que ele está falando. Que Cristo seja honrado. É tamanha importância. Não é qualquer coisa. Não é qualquer situação. Deve ter a minha vida inteira de honra. Ele é a prioridade na minha vida. Ele é o número 1 da minha vida. É por Ele que nós estamos aqui reunidos. Não é para me ver não, irmãos. Não é para você me ver. Não é para ver uma música bonita. Não é para, ver as irmãs aqui dançando muito bonito. Não é para ter um prédio bonito. Nós viemos adorar ao Senhor Jesus Cristo, e a Ele toda a honra e toda a glória. E se você veio adorar, levanta suas mãos e vamos dar para Ele uma linda salva de palmas de adoração a Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra. Aleluia. É pesado, tem muita importância. E Paulo entendeu esse peso de servir ao Senhor Jesus. Paulo entendeu esse peso, o kabed de Deus. Sabe, irmãos, um homem culto era Paulo, estudioso.
A Bíblia vai falar em Atos capítulo de número 22, que Paulo era um judeu, nascido em Tarso, na cidade de Cilícia, criado em Jerusalém, educado aos pés de Gamaliel, um fariseu, um doutor da lei. Irmão, ser ensinado por Gamaliel tinha que ter recurso, tinha que ter uma boa condições de grana aí. Era uma das melhores escolas da sua época. E Paulo estava lá. Sabe, irmãos, esse Paulo, que era chamado de Saulo, ele estava sendo estudado pelo melhor professor. Ele estava na sinagoga. Ele estava, sabe, vivendo conforme a religião dele. A religião de Jeová. A religião do Deus somente Pai. E olha que interessante. Saulo estava no lugar certo, mas perdido. Será que não significa que talvez estou no lugar certo, numa boa igreja, que é a partir da comunidade nobre, mas eu estou perdido nela? Paulo estava no lugar certo, na sinagoga, aos doutores da lei. E ele diz, Atos capítulo de número 22, versículo 3: tornei-me muito zeloso em honrar a Deus. Olha que coisa forte, irmãos. Honrar a Deus. Honrar a Deus em tudo que fazia. Ele estava no lugar certo, adorando o Deus certo, mas perdido. Perdido. Por quê? Porque ele ainda não tinha conhecido o Senhor Jesus. Ele conhecia a lei, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as regras, ele conhecia os costumes, ele conhecia as festas, ele conhecia tudo que era para praticar dentro de uma religião. Mas ele estava perdido. Ele estava perdido. Mas um dia, indo para o seu destino de perseguição da igreja, indo para Damasco, Atos capítulo de número 9, montado no seu cavalo, abre-se os céus, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem é? E ele fala: eu sou a Jesus Cristo que você persegue. E naquele dia, irmãos, a vida dele mudou. A vida dele mudou. Ele foi achado nele. Sabe, irmãos, você pode participar de uma religião, você pode participar de uma boa igreja, mas está perdido nela, porque você só é encontrado em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E eu quero ser achado nele, como a nossa irmã Michele cantou. Eu quero ser achado nele, e que ele nos encontre, e que essa igreja encontre o Senhor Jesus. Não uma religião, não um processo litúrgico, não, a nossa vida totalmente transformada pelo Senhor Jesus. E Paulo, quando ele encontra o Senhor Jesus, irmãos, quando ele conhece o Senhor, o Cristo, a vida dele mudou. Tudo que ele soube, irmãos, literalmente ele convenceu. Algo acontece, que a primeira coisa, você descobre o sentido de vida. Nós descobrimos um sentido de vida. Descobrimos a razão de nós fomos criados pelo Senhor. E aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus colocou um propósito dentro de você, que você, em mim também, e nós às vezes nem imaginávamos. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele descobriu um propósito, e a vida começou a ter sentido, razão. E vem esse propósito. E o que é propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um intuito. Irmãos, diz o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, aquele pastor, um livro um best-seller. Ele tem uma frase assim: você foi feito por Deus e para Deus. Até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido, se você não descobrir no Senhor a verdadeira motivação dessa existência humana.
Quando você entrega a vida para Jesus, quando você descobre a vida para Jesus, agora realmente a vida tem sentido. Porque antes você estava vivendo de uma forma normal, como o mundo vive. Como o mundo vive. Mas agora você descobriu a razão da existência humana, o próprio Senhor Jesus. E aí ele entende, Paulo conheceu o Senhor Jesus e descobriu. E quando ele descobriu isso, então ele falou: o viver é Cristo. O viver é Cristo. Não tem mais sentido se não for Cristo. Não tem mais sentido fazer qualquer outra coisa se o motivo, se a razão, se a finalidade não for Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele diz o seguinte: o viver nessa naturalidade é o Senhor, e o morrer é lucro, porque quando nós morremos, nós já temos a salvação. Ganhei essa camisa lá em Tapauá. Você ganhou a salvação. Eu estou de frente de um mar de discípulos de Jesus salvos, que vão morar com Ele, aleluia. E agora, sabe qual é o desejo do apóstolo Paulo? Parece um desejo suicida. Incrível que pareça, ele prefere morrer para encontrar logo o Senhor Jesus. O morrer é lucro. Quando você fecha os seus olhos aqui na terra, abre os seus olhos no céu, e você vai experimentar a grande maravilha do que está com Ele. Como nós cantamos, aqui está com Ele. Irmãos, interessante, tem muitos relatos, você pode pesquisar aí, de pessoas que morreram e ressuscitaram. Verdade isso. E quando eles morreram e ressuscitaram, quando eles morreram e foram ter um encontro com Jesus, eles viram algo maravilhoso. E quando eles voltam e ressuscitam, muitas pessoas relataram que não queria voltar. Não queria voltar, porque estar com Ele é muito melhor do que estar aqui na terra. E, irmãos, parece suicídio o relato do apóstolo Paulo. Ele fala bem assim: olha, eu prefiro morrer, porque eu sei que eu vou ter lucro. Eu vou estar com Ele. Eu fui achado nele. Então o objetivo da vida agora eu cumpri, estou com Ele. Mas eu estou vivo. Paulo está dizendo: eu estou vivo. Se eu estou vivo, olha o que ele diz no versículo, cadê? 22. Mas se continuar vivo, e aqui nós estamos vivos. Quer ver que você está vivo? Dá um beliscão com muito amor e carinho aqui na pessoa aí, ó. Vê se ela sente alguma coisinha aí. É sério. Ou então o pastor Ló fala assim: cutuca isso, irmão. Você está sentindo esse cutucar? Cutuca mesmo aí rapidinho. Tá só bem de levezinho. Está vivo? Está sentindo? Ninguém aqui está morto, amém, irmãos? Todo mundo está vivo aqui. Se continuarmos vivos, então o que eu faço? Posso trabalhar e produzir fruto para o Senhor Jesus Cristo. Escute isso aqui, até chegar a nossa partida, nós podemos viver por meio dEle, para Ele, porque nós descobrimos sentido e razão da nossa existência. Quem está entendendo aí, diga amém. E isso que o Paulo falou, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu estou vivo, então agora eu vou trabalhar para Ele, porque ganhei sentido. Tudo que era antes do Senhor Jesus, agora Ele também, eu não me lembro qual é a carta, me fugiu da memória nesse exato momento, mas agora antes da minha vida sem Jesus, eu considerei como refúgio. Eu considero como refúgio, ou seja, como fezes, algo que tem que ser eliminado, algo que tem que ser esquecido, algo que tem que ser realmente abandonado, porque agora uma nova vida eu tenho. Ele nos encheu com essa nova vida, e Ele faz uma novidade de vida, um novo caminhar, um novo proceder, uma nova razão de viver, aleluia. Foi isso que aconteceu conosco. E agora Ele vai falar assim: se eu continuo vivo, então eu vou trabalhar. E olha no 23, estou dividido entre dois desejos. Eu quero partir para estar com Ele. Quero partir, que seria muito melhor. Mas, por causa de vocês, por causa dos filipenses, por causa das pessoas, eu vou continuar a viver. Certo que eu continuarei vivo. Ou seja, está vendo o seu irmão que está do seu lado aí? Por causa de você, nós estamos vivos. Para quê? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo.
Para ajudar a todos vocês a crescer na fé. A crescer na fé. Ah, irmãos, o apóstolo Paulo entendeu o propósito de vida dele. Eu quero ajudar a todas as pessoas a conhecer o Senhor Jesus e a experimentar a fé que eu conheço. Essa fé. E não somente conhecer a fé, mas crescer nessa fé. Crescer nessa fé. Olha, irmãos, tudo, diz o apóstolo Paulo em Romanos, que o meu justo viverá pela fé. Tudo é por fé. E você sabe que quando você anda pela fé e age através da fé, e a sua vida inteira é norteada pela fé, você é muito mais feliz. Deus te abençoa, Deus te prospera. Por quê? Porque você está convicto, e a fé é a convicção. Você está convicto, você conhece o Senhor Deus. Mesmo que você passe por situações apertadas, mesmo que você passe por qualquer outra tribulação, mas você tem fé nele, você acredita nele. Então, irmãos, vem uma alegria sobrenatural, um despertar dentro do teu espírito dessa alegria. E aí, irmãos, você pode acontecer o que for na sua vida, você está firmado nele. E firmado nele, o apóstolo Paulo, então eu quero ajudar os irmãos a crescer nessa fé, a desenvolver essa fé, a experimentar a bênção que é andar pela fé. É isso que ele está falando. E ele no versículo 27, ele fala assim: o mais importante é que vocês vivam na sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, ele tem um desejo: quando eu for ver vocês novamente, ou mesmo quando eu ouvir a seu respeito, sabereis que vocês estão firmes. Que vocês estão firmes em um só espírito, em um só propósito. Paulo está falando o seguinte: talvez eu não vou conseguir voltar para Filipos, para a cidade de Filipos, mas eu quero ouvir o relato. Olha, irmãos, nosso maior desejo, o desejo de todas as pessoas aqui, é que nós queremos ver você feliz, cheio da graça do Senhor. Hoje nós estamos pastoreando a Baixada da Comunidade Nobre. Eu estava há algum tempo atrás ajudando o irmão Ronaldo. E como é bom estar lá no presbitério, ouvir olhos planos, né, da Baixada de Petrópolis, e está desenvolvendo, e está crescendo, e ainda está muito embrionário, né? Mas está nascendo. Aí eu escuto, não é para vangloriar nosso querido irmão não, porque ele não precisa disso, porque ele entende que toda glória é para ele. Mas é muito bom ouvir que, sabe, aquele irmão que eu pude compartilhar um pouquinho, ajudar um pouco, ele está crescendo na fé, está crescendo na fé. Tão bom ouvi-lo, ouvir essas notícias. Nós fomos lá em Tapauá agora, é tão bom ver com nossos próprios olhos um povo ungido, cheio de Jesus lá, pastor lá detonando, um dos prédios mais bonitos do estado do Amazonas, puxando brasa para a irmã Laine que congregava lá, sabe? E é muito bom ver, é muito bom saber que aquele irmão, que aquela irmã está muito firmada em Jesus, sabe? Talvez, e se você... E é muito mais gostoso, vou usar essa palavra, quando você pode cooperar com o crescimento daquela pessoa. Muito mais gostoso, sabe? Toda pessoa tem que ter esse desejo dentro de você, porque esse é o sentido da vida. Quando você descobrir o Senhor Jesus, o sentido da vida é ver outras pessoas, conhecer aquilo que você conheceu. Que as outras pessoas sejam encontradas, que estão perdidas, como você foi encontrado por Ele. E você é achado nele agora. E você descobrir que aquele irmão, sabe, aquela irmã era talvez problemática, presa em várias situações, mas agora está liberta, porque entregou a vida para Jesus. E você talvez cooperou de alguma forma para ajudar a libertação dessa pessoa. E é o que Paulo está falando agora. Eu vou trabalhar. Por esta causa eu me coloco de joelho, para que venhamos ver o crescimento dos irmãos na fé,
crescimento na fé e estarem firmados. Estarem firmados. Sabe, irmãos, é desejo de Deus que nós sejamos firmes. 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 Nossa natureza é muito instável. Às vezes você pega um livro e não termina de ler um livro. Às vezes você começa um curso e não termina um curso. Aí você entra num casamento, daqui a pouco você quer acabar com o casamento. Várias outras circunstâncias, irmãos. Às vezes nós somos tão fragilizados emocionalmente. Às vezes você ouve uma palavra muito ruim ao seu respeito. Ah, você já viu? Aquele pastor está gordo. Olha a barriga dele. Você sabia que isso me machuca? Estou falando sério. Mas eu não ligo para a sua opinião. Eu durmo tranquilo porque eu estou emocionalmente firmado em Jesus Cristo. Ele me ama do jeito que eu sou. E se minha esposa me aceita do jeito que eu estou, irmão, quem é você para falar alguma coisa da minha barriga? Mas somos emocionalmente às vezes abalados. Falaram do seu cabelo, falaram da unha do seu pé, falaram do seu mas o quê? Ei, o Senhor Jesus te chamou para você ser firmado. As suas emoções estão firmadas nele. Pode falar o que for, é verdade, mesmo que seja verdade. E aí? Eu quero saber da minha opinião, do meu Senhor Jesus. Ele me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Se você não está gostando de alguma coisa, vai para uma academia, faz alguma coisa aí. Mas seja emocionalmente firmado. Mas às vezes nós somos muito instáveis. Ai, falaram de mim, não sei o quê. Não. Você é achado nele. Você está nele. Pode falar o que for, mas você está nele. Aleluia. Entende, queridos? E Paulo está falando para que nós sejamos firmes. Firmes, firmados. Lembra, acho que uns 20 dias atrás eu ministrei sobre Pedro aqui. Quem era Pedro? Simão. O nome era um Simão, pescador. Nada contra a profissão, mas ele tinha sua vida normal. Simão. Aí um dia o Senhor Jesus falou para ele: vem e me segue. E ele largou tudo, largou as redes, ele com os outros discípulos, e foram seguir o Senhor Jesus. Passou um certo tempo, o Senhor Jesus falou assim para Simão, em Mateus 16, 18: Simão, você já não é mais Simão, vou te chamar de Cefas, vou te chamar de Pedro, eu vou te chamar de fragmento de pedra, eu vou te chamar agora de Petrus. E esse Petrus está firmada na pedra. Está firmada na pedra. E quem é a pedra? O Senhor Jesus. E sobre esta pedra você está firmado. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, você está firmado na pedra. O Petrus é você, sou eu. Você está firmado nessa pedra. E pode vir a tempestade que for, irmãos. É como se você fosse uma árvore. Agora a árvore tem raízes. Raízes. Você sabia que são as raízes que não deixam essa árvore tombar? Se você fragilizar o solo e botar essas raízes expostas, pode vir um vento forte e aquela árvore derruba. Você já viu isso? Mas quando você está firmado, as suas raízes estão firmadas em Jesus, pode vir a tempestade, pode vir a tribulação, pode vir um deserto, pode vir o que for, você pode até balançar, você pode até perder algumas folhas, pode até doer algumas circunstâncias, mas a árvore não cai, porque é firmado na pedra edificada no Senhor Jesus. Entende? E aí Paulo está falando o seguinte: eu vou ajudar aqueles irmãos de Filipos, para os filipenses, para eles entenderem, precisam estar firmados em Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho de célula. Esse é o nosso trabalho de estarmos aqui toda semana e ver você crescendo em Jesus. Seu casamento abençoado, sua família abençoada, seus filhos abençoados. Eu sei que às vezes, vamos botar um Tadel aqui rapidinho.
Sei que às vezes você é líder de célula, está aqui, né? Líder de life group. Poxa, toda semana, você pode até estar cansado de algumas coisas. Lembra, volta para o propósito. Propósito que você descobriu em Jesus. De ajudar as pessoas a ficarem firmadas, terem suas vidas transformadas, renovadas. Então quando você prepara o OFP, irmãos, quer saber, vem para o próximo Tadel. Quando você faz o OFP, né, que o irmão Ronaldo me ministrou hoje, ouvir, falar e praticar a palavra, quando você ajuda, quando você treina, quando você coopera, é o que Paulo está falando. Eu quero ajudar os irmãos a ficarem firmados na pedra, serem firmados em Jesus. Sabe, irmãos, agora eu sei que olha o que Paulo diz no versículo 29, ele fala assim: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Olha que coisa interessante aqui. Eu falei que a fé vai fazer você viver uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida muito abençoada. E aí ele está falando, crê em Jesus, mas vem no pacote também aprender a sofrer por Ele. Sabe por quê Paulo está falando isso? Porque no mundo na qual nós vivemos, nessa humanidade, nessa naturalidade, irmãos, tem muita luta. Você com certeza tem muita luta. Desafios, desemprego, problema no casamento, problema no relacionamento, várias circunstâncias. Você está tão bem na vida, aí daqui a pouco quebra o carro, daqui a pouco acontece um alagamento, daqui a pouco mas o quê? Lutas. Aí você fala, mas meu Deus, eu sou dizimista fiel, uma doença acontece. O irmão Ronaldo compartilhou agora há pouco, algo acontece. Aí depois diz que você estava em pecado. Não, porque aconteceu. Aí lutas, batalhas, circunstâncias. Você, mas meu Deus, eu sou crente, estou achado nele, estou firmado nele. Mas por que acontece isso? Por que acontece isso? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O evangelho hoje ele é pregado de maneira muito assim. Tome muito cuidado quando você liga o YouTube e procura certos ensinamentos aí. Procure pessoas honestas, procure pessoas muito bem gabaritadas. Eu não gosto muito de ouvir muitas outras pessoas, porque eu seleciono algumas pessoas para ouvir. Outra, porque tem muita zonzeira por aí, irmãos. TikTok, um monte de coisa aí. Toma muito cuidado. Doutrinas erradas. E para graça de Jesus, a minha oração é que esse púlpito, os púlpitos da Pastor de Manaus do Brasil, graças a Deus, não se desvie do evangelho. Essa é a minha oração. Sabe, queridos, mas cuidado que você ouve. E hoje o evangelho é assim. Pregadores dizem o seguinte: ei, entrega a sua vida para Jesus que vai dar tudo certo. Teologia da prosperidade. Se você é um dizimista, ofertante, você vai ser próspero, porque aquele que semeia também colherá. Isso é verdade que vai acontecer, irmãos. Esse é princípio bíblico. Mas e quando chega o momento da tribulação? O apóstolo Paulo falou em Efésios que haverá dias maus. Haverá dias maus. E ele diz, mas que você possa se revestir da armadura de Deus e resistir contra esses dias maus. O evangelho que é pregado é o Alice no País das Maravilhas. Vai dar tudo bem, rapaz. Vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, isso aí é uma falsidade. Porque Jesus nunca prometeu que vai dar tudo certo. Jesus falou o seguinte: no mundo passarei por aflições. João 16, versículo 33. Mas tem de bom ânimo. O próprio Senhor Jesus, Ele venceu todo mundo. Ele venceu esse mundo de tribulação. Ele sofreu a perseguição. Mesmo lá no Getsêmani, no momento mais terrível de dor que ele enfrentar, ele ainda disse: Pai, seja feita a vossa vontade. Firmado. Ei, você não é livre das tribulações. Nós não somos livres das tribulações.
Mas como nós saímos das tribulações, será a forma de nós realmente provarmos em quem eu tenho crido. E deixa eu só te dar uma notícia boa. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque o Senhor está com você. Ele está comigo, Ele está conosco. Porque você está firmado. Está firmado, tem situações difíceis, mas Ele está com você. Não murmura, não chuta o pau da barraca. Você não tem direito de desistir. Não existe a opção desistir para o crente que é firmado em Jesus. Não existe essa opção. Qual é a sua opção? Lembra-te do Senhor teu Deus, eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele com simplesmente uma palavra fez os céus e a terra, Ele vai agir ao nosso favor também, aleluia. Ele vai agir, não duvide dos milagres de Deus. Mas pastor, e se o milagre... Olha que Jó, lembra de Jó? Eu gosto muito dessa história. Jó pegou uma doença terminal, na sua pele, diz a Bíblia, ferida, cheirava mal, infeccionada. Ele passava caco de vidro para ver se aliviava a dor, irmãos, tirando as infecções, talvez estava cheio de pus. Você já viu carne com pus? Você já teve furúnculo? Já teve esse trem aí? Não vou falar mais para não ficar tão nojento. Você já viu? Uma vez eu lembro de um irmão que um carro passou pelo pé dele e ele não tratou. Quando nós abrimos o sapato dele lá, irmãos, aquele pé fedia, podre. Podre. Dedos quebrados. Aí lava, a gente lavando lá o pé dele. Deu remédio, dá antibiótico, dá anti-inflamatório. Cuida do irmão. Cuida do irmão. E Jó estava lá, cheio dessas feridas. Aí a mulher dele. Porque o problema, irmãos, é que as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Nos decepcionam. Talvez você está aqui nessa noite que você foi decepcionado por pessoas. Pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, seja lá o que for. Decepcionado. Aquela mulher falou para Jó: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Jó não fez isso. Jó, no momento de maior crise, ele falou: o Senhor deu, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou falar mal do meu Senhor. Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, diz o apóstolo Paulo. Ei, em quem você tem crido? O problema, querido, está aqui, ó. Em quem você crê. Em quem você crê. Não é razão, é coração. É saber em que Ele é poderoso. Ele está com você, meu irmão. Ele está conosco, aleluia. Sabe, irmãos, desistir não é essa opção para você. Desistir não é essa opção. E aí eu entendo que não é sobre nós. Já estou concluindo. Eu entendo que não é sobre você. A vida humana não é sobre você. Para terminar, a vida humana não é sobre você. Quando você olha para si mesmo: ah, fizeram isso comigo. Ah, falaram isso de mim. Ah, me decepcionaram. Ah, e tal. Ei, é porque a sua perspectiva de vida está em você. Mas não é sobre você a vida humana. É sobre Ele. Sentido é Ele. A vida é Ele. A vida é para Ele. Colossenses capítulo 2, versículo 6, ele fala assim: agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Olha o versículo 7, 2:7. Aprofundem nele as suas raízes, e sobre ele edifique a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de galardão, de gratidão. Ah, queridos, quando você entende que não é por você, é por Ele. Quando você entende que não é sobre você, é sobre Ele. A sua vida agora, você pode fazer o que for com você. Lembra do Paulo? O espinho na carne. Pode acontecer o que for. Ei, não é sobre mim.
Já teve situações que nos machucaram tanto. Dizem que pastor não é homem, né? Já viu essa expressão? Pastor não é homem. Pastor é pastor. Porque às vezes nos trata, não estou desabafando aqui não, é só uma realidade. Às vezes recebemos deslealdade. E é o mesmo sentimento daquela mesma pessoa que nós falamos, eu acredito em você ainda. Aí a pessoa age com deslealdade, mas o sentimento do pastor é, eu ainda acredito em você. Eu acredito em você. É assim que nós temos que ser, porque não é por você, não é sobre você, é sobre ele. Quando Jesus ensinou, ei, se teu irmão te fere um lado, dá o outro lado da face. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre ele. Se teu irmão te pede uma túnica, dá também a capa. Porque não é sobre você, é sobre ele. Se teu irmão te pede para andar 1 milha, vai com ele 2. Porque não é sobre você, é sobre ele. Para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. É para que ele seja exaltado. Conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Eu concluo dizendo, Colossenses capítulo 1, versículo 24: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo do sofrimento de Cristo, que continuam em favor do seu corpo e da igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes a mensagem completa. E essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada a seu povo santo. E sabe qual é o segredo? Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desses segredos também são para vocês, os gentios. E sabe qual é o segredo? Que estava escondido e que Paulo entendeu e foi revelado, e esse segredo chegou até o dia de hoje. Cristo em vós, a esperança da glória. O segredo é porque o Senhor Jesus está aí dentro de você. O segredo é Cristo em vós, Cristo em vocês. Olha para você mesmo e veja o Cristo que habita dentro de você. E seja fortalecido nele, e viva por ele. E saiba de uma coisa, irmãos, sua vida nunca mais é a mesma, porque o Senhor Jesus revela esse segredo para a sua vida e para a sua família. Fique em pé para nós terminarmos.